Estamos ao vivo, mais um webinar aqui da WebPeak, hoje falando das ferramentas aí específicas para a área de tecnologia, né, desenvolvedores e área de gestão de projetos, de tarefas. Então, eu aqui, Regis Fassini, sou diretor de Growth aqui da WebPeak e comigo está meu amigo Caio Oliveira. Te apresenta aí, Caio, por favor. Opa, prazer, Regis. Meu nome é Caio Oliveira, eu sou gerente de contas aqui da WebPeak e hoje a gente vai falar como é fácil, né? A criação ali de muita coisa com low code, essa parte de tecnologia dentro da Zorro, realmente é uma mão na roda. Massa demais. Então, para quem está chegando aqui a primeira vez, né? A gente está fazendo uma série de webinars. Esse é o nono dessa nova trilha, onde a gente começou lá no primeiro episódio. Para quem está assistindo gravado aqui também tem no YouTube, aqui tem uma playlist só com os episódios do webinar. Mas a gente falou do primeiro sobre, deu um overview sobre as ferramentas Zorro, né, que são mais de 50 ferramentas hoje no portfólio da Zorro. Então a gente deu uma pincelada ali, porque em uma hora não dá para falar muito, né? Tem que falar um minuto ou menos de cada uma ali. E daí depois a gente começou a segunda etapa, que é falando sobre ferramentas de áreas específicas, né? Então a gente teve um webinar falando das ferramentas de vendas, outro webinar falando de ferramentas de marketing, outro de ferramentas de suporte e assim por diante. E esse daqui é o último dessa parte de mostrar as ferramentas por áreas. E a partir do próximo a gente vai de fato começar a entrar nas ferramentas, imergir nas ferramentas, né? Então a gente vai passar por cada uma dessas ferramentas, mostrando por dentro, fazendo testes, fazendo algumas simulações ali, muito com base no feedback de vocês, né? Com que vocês trazem de dúvidas, né? Que vocês vão interagindo aqui no chat. A gente vai desmistificando aí todas as ferramentas Zoho, tá? Antes de mais nada, preciso falar um pouquinho de quem que é o WebPeak, quem que é Zorro. Se tu caiu de paraquedas aqui, tu não sabe exatamente do que se trata isso, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui um pouquinho para falar um pouquinho de Zorro e de WebPeak e depois a gente fala das ferramentas, tá? Deixa eu compartilhar aqui, achar minha tela que eu quero compartilhar é essa daqui. Beleza. Tá compartilhando aí? Então, vamos lá. Zorro. Quem que é Zorro se tu nunca ouviu falar de Zorro? Zorro é uma pequena empresa indiana com mais de 30 anos de mercado, presente em mais de 150 países e tem mais de 1 milhão de clientes e 150 milhões de usuários. Então, obviamente, não é uma pequena empresa, como eu falei, né? É brincadeira. A Zorro, ela tem hoje mais de 20 mil funcionários ao redor do mundo, boa parte deles lá na Índia, né? E a Zorro é uma empresa que ao longo do tempo ela foi se transformando praticamente numa software house, né? Então ela foi desenvolvendo ferramentas ao longo dos anos e com uma característica muito única dela, que é, por ser uma empresa de capital fechado, ou seja, ela não tem acionistas, ela não tem investidores, é sempre com recurso próprio, ela não comprou nenhuma ferramenta também e ela desenvolveu todas dentro de casa. Por isso que a Zorro consegue ter preços muito abaixo do mercado, né? A gente brinca que não é Zorro que é barato, de fato as outras ferramentas são muito caras porque elas precisam dividir lucros aí com os acionistas, a grande maioria delas é todas de capital aberto, como as mais conhecidas, né? Salesforce, HubSpot e várias outras ferramentas de segmento, de prateleira que a gente chama. E a Zorro, ela vai na contramão da estratégia da grande maioria das empresas, que é focar muito em marketing, né, fazer muita propaganda em marketing. A Zorro, ela foca muito mais em fazer produtos, né, então de tecnologia. Eu vou pedir uma licença para vocês, para pedir para minha cachorra parar de latir um pouquinho, né, porque é só ligar o microfone que ela começa. Só um pouquinho, gente. Bom, espero que ela não comece a miar, né? E pedir para cachorro parar de latir é complicado, mas vamos ver se vai dar certo.
Então, acho que deu. Acho que ela me respeitou aqui. Daqui a pouco ela começa de novo. Mas dá para escutar muita coisa, não, cara? Dá para escutar um pouquinho. Um Não, pouquinho. assim, não vou falar que está mais alto que sua voz, mas não vou falar também que não dá para ouvir. Beleza, daqui a pouco eu jogo um pouco de água nela ali, ela já para já. Vamos lá. Então, falei um pouquinho de Zorro aqui para vocês conhecerem, tá? Aqui no site da Zorro, o Caio vai colocar aqui todos os links que a gente for falando aqui, vai colocar aqui no chat também, o site da Zorro, o site da Webpick, o meu LinkedIn, o LinkedIn do Caio, o LinkedIn da Webpick também. E um link que talvez seja o mais importante de todos é um link aí para vocês criarem conta gratuita e testarem as ferramentas Zorro, tá? Por padrão, a Zorro tem uma estratégia de ter teste grátis e, além disso, a grande maioria das ferramentas tem planos gratuitos também, ou seja, pode começar sem gastar absolutamente nada e evoluindo, e no momento que tu bater no teto desse teste gratuito, provavelmente tu já está tendo alguns resultados ali, tu pode migrar para um teste pago, tá? E onde é que entra a Webpick nessa história toda? A Webpick, ela existe há 11 anos e desde o dia 0 a Webpick usa Zorro. Nos 3 primeiros anos de empresa, somente como clientes da Zorro, e a partir do 3º ano a gente entendeu, não, a gente usa Zorro para praticamente tudo, vamos virar parceiro Zorro também. E desde então, ou seja, há 8 anos aí, a gente está como parceiro Zorro e hoje a gente é o principal parceiro Zorro aqui no Brasil e é o 9º maior parceiro do mundo em receita gerada, né? Ou seja, venda de assinaturas nas plataformas Zorro. A gente pede, obviamente, para a galera dos Estados Unidos, por questão do dólar, e também para a galera da Índia, que é uma infinidade de gente lá, né? Então tem mais indiano por metro quadrado lá. Então é muito, muito desleal a concorrência, mas a gente está correndo por fora aí para chegar no top 3 desse ranking aí. O que a Webpick faz no final das contas? A gente comercializa as licenças da Zorro e a gente faz implementação e sustentação das ferramentas Zorro. Ou seja, tudo que tu quiser implementar e tu não tiver nem braço, nem equipe, nem vontade para fazer a implementação das ferramentas Zorro, a gente faz a implementação. Além da implementação também, a gente cuida para que a evolução do uso dessa ferramenta seja contínua e também toda a parte de suporte e sustentação. Porque a gente sabe que qualquer ferramenta, dificilmente ela é implementada e ela segue exatamente igual ao longo do tempo, né? Os processos vão mudando, as pessoas vão mudando, né? Estratégias vão mudando, e com isso a plataforma também precisa mudar. É o caso de CRM, tu implementa CRM hoje, daqui a 6 meses, 12 meses, a estratégia é outra, a metodologia é outra, precisa fazer alguns ajustes ali. Então, isso a gente faz também. E quem que é o nosso cliente, na verdade, né? Aqui vocês estão vendo algumas logos aqui, né? São alguns dos clientes que a gente atende. Então, a gente atende várias empresas do ramo de logística e transporte, do ramo de tecnologia, financeiro, varejo, né? Então, a gente tem alguns clientes aí que vocês provavelmente conhecem, né? Editora Globo, por exemplo, Campari, Creditas, que é uma fintech. A gente atende também a Embracon, que hoje é a maior conta Zorro do Brasil, tá? Então, a gente atende também a Demicon, que também recentemente veio para a Zorro e se tornou a maior empresa em questão de caixa de e-mail do Brasil aqui. Acho até que de Latam, tá? A gente fornece para eles lá a hospedagem de 10 mil caixas de e-mail. Então, não é pouca gente lá dentro da Demicon. E a gente foca muito em grandes empresas, né? Negócios mais complexos, negócios mais robustos. A gente atende vários tipos de empresa, mas realmente o que a gente gosta mesmo é de complexidade, é resolver problemas complexos que dificilmente outras empresas ou outras consultorias conseguiriam resolver, tá? Então, aqui vocês depois encontram mais detalhes da Webpick. A gente faz também serviços de SEO, né? Na verdade, a Webpick nasceu como serviços de SEO, né? Consultoria de SEO, e ao longo do tempo a gente foi implementando mais as ferramentas Zorro e focando muito mais nessa área, mas a gente ainda tem vários clientes que demandam a parte de consultoria de SEO. Beleza?
Falado aqui de Webpick e de Zorro, a gente vai começar a falar sobre as ferramentas, tá? Então, a gente vai falar cada uma delas, vai passar por cada uma delas. Antes, deixa eu até mostrar um negócio aí para vocês, vai ficar mais fácil. Deixa eu pegar aqui o site da Zorro de novo. Vamos lá. Então, como eu falei antes, né, a gente vem fazendo essa trilha de webinars, então a gente passou pelas ferramentas de venda, as ferramentas de marketing, e juntou aqui com a ferramenta de e-commerce, ferramenta de suporte ao cliente, de finanças, de e-mail e colaboração da equipe, de RH, do jurídico, da parte de gerenciamento e segurança de TI, de BI, e a gente vai falar, falou de BI, beleza. E daí, hoje a gente vai falar de ferramentas de gerenciamento de projetos e de plataformas para desenvolvedores, tá? Então, são essas ferramentinhas aqui que a gente vai falar hoje. Vamos lá. Então, começando aqui pela nossa primeira ferramenta, eu vou falar sobre Zorro Projects. O que é o Zorro Projects, né? Tenho certeza que tu já ouviu falar em Trello, em Asana, em... Deixa eu ver o que mais. ClickUp, Wrike, né? Monday e por aí vai. O Zorro Projects é a ferramenta para substituir todas essas outras ferramentas, tá? É uma ferramenta muito completa, que tu consegue ter vários tipos de visualização ali dentro dela, então tu consegue alocar equipes, criar projetos, criar portfólio, criar tarefa dependente, ou seja, tu pode bloquear, por exemplo, para começar a fazer uma tarefa só depois que outra tarefa for concluída, então tu consegue ter realmente uma linha de produção dentro do Zorro Projects, com alertas, com escalation, né, de tarefas não concluídas. Tem timesheet também, dá para contabilizar horas de trabalho ali dentro das tarefas também. Então, uma ferramenta muito robusta, muito completa. Tá? Aqui no site vocês vão conseguir ver todas as principais funcionalidades. Tem calendário, tem formas de visualização, tem a parte de automação também, né? De tipo, se concluir uma tarefa, faz isso, essa tarefa passa por onde, avisa quem. Tem várias integrações ali dentro da ferramenta também. Então, funcionalidades não faltam para o Zorro Projects para ela substituir realmente todas as ferramentas aí que vocês estejam usando para gerenciamento de projetos, tá? Eu já usei várias dessas outras ferramentas e, de fato, assim, Zorro Projects, por estar dentro de um ecossistema da Zorro, né, por si só, ele já é compatível com essas outras ferramentas, tá? Dizer que é melhor é que eu vou estar sendo tendencioso, né, mas para mim é melhor, porque como eu uso todo o stack Zorro, então ele se conecta com outras ferramentas. Então, por exemplo, a gente usa aqui o Zorro Click, que é o concorrente do Slack, por exemplo, para comunicação interna. Então, eu consigo ser avisado no Click quando tem uma tarefa atrasada, por exemplo. Tá? Então, eu consigo fazer toda essa integração com as ferramentas Zorro. Tá? Passando aqui bem rapidinho pelos preços de Zorro Projects, como eu falei para vocês, tem uma conta free para até 5 usuários, dá para ter até 3 projetos, tem subtarefas, tem um espaço de armazenamento aqui bem grandinho, até 5 GB de espaço, e daí depois começa aí com os planos a partir de R$25 por usuário, na cobrança anual, tá? Sempre no anual vai ter um desconto, né? No mensal tem o preço cheio aqui, e daí já entra já com projetos limitados. Então, se tu começar a comparar com as outras ferramentas, assim, Zorro Projects dá de 10 a 0 nas principais ferramentas do mercado, tá? Beleza, vou colocando aqui dúvidas também, se tiver dúvidas, se tu estiver vendo gravado também, pode colocar aqui nos comentários do YouTube, que a gente vai respondendo ao longo do tempo, tá? Vamos lá. Vencemos Zorro Projects, Zorro Sprints. É similar, mas não é igual, tá? O Zorro Sprints, ele é um concorrente direto ali do Gira, do Azure Boards, Rally, né? Para quem é de tecnologia, dev, conhece essas ferramentas melhor, né? Mas, de fato, ele é uma ferramenta para gestão de projetos. Diferente do Projects, né? Dá para fazer a mesma coisa num e no outro? Dá, com algumas adaptações dá. Mas o Zorro Sprints, ele é muito mais voltado para desenvolvimento, porque de fato ele usa a metodologia ágil, né?
Então, em questão de Scrum, e daí questão também de evolução de histórias, né? De tarefas ali e tal, e principalmente de sprints, né? Tu consegue setar ali de quanto que é a tua sprint, e daí tu consegue alocar as tuas horas disponíveis ali, então tem todo uma estrutura com base em metodologia ágil, né? Com os épicos, com as histórias, com as tarefas em geral, né? Tem timesheet também para controlar horas, controlar valor por tarefa e assim por diante, tá? Então ele é muito completo, tem várias integrações com outras ferramentas também, tem calendário. Então ela é muito completa, tá? Infinitamente mais barato que Gira, assim, isso eu posso dizer com toda certeza, tá? E bate de frente também com ClickUp, com todas essas outras ferramentas que às vezes as pessoas usam também para gerenciamento de desenvolvimento de produto, tá? Aqui nos preços também tem a conta gratuita, tá? Com 3 usuários, 3 projetos e 500 MB de armazenamento. E daí tem várias funcionalidades aqui, né? Com os quadros com Scrum e Kanban, e toda a metodologia ágil, né? Por trás do desenvolvimento. Mas o plano anual, por exemplo, começa com R$ 4,00 no anual, né? Por usuário. No mensal aqui não está disponível esse primeiro plano, mas no próximo aqui já é R$ 18,00 por usuário. Quem usa Gira aí sabe que o valor por usuário do Gira é muito mais alto, né? E não tem, às vezes, tantas funcionalidades quanto o Zorro Sprints. Beleza? Então, esse daqui é o Zorro Sprints. Vamos lá para a próxima ferramenta. Zorro Bug Tracker. O Zorro Bug Tracker, ele é um concorrente aí, quem usa já ferramentas de monitoramento de bugs e de quebra de funcionalidades, já ouviu falar em Bugzilla, em Mantis, né? O próprio Gira tem também uma parte de monitoramento de bugs. Então, aqui ele opera justamente como um software para rastreamento, tá? Então, ele vai ficar monitorando as URLs ali, as informações, e também recebe informações também de bug, né? Então, por exemplo, tem um software e daí tu tem aquele botãozinho lá de informar um problema, né? E daí chega aqui numa forma de um ticket, né? De uma tarefa aqui, e tu consegue dar resoluções sobre isso, tá? Então, aqui, basicamente, o Bug Tracker é para isso, tá? Então, tem algumas automações, tem a parte de usuários ali, então tu consegue ter a colaboração da tua equipe, tem timesheet também para te controlar as horas, o tempo de resolução de cada tarefa, né, de cada problema, e ele integra com várias outras ferramentas também, tá? Passando aqui pela parte de preços. Até agora, tudo que eu falei para vocês, vocês estão vendo que é verdade, né? Que todas as ferramentas têm ou o plano gratuito ou uma versão de teste, né? Então, aqui também, no Bug Tracker, também tem o plano gratuito, né? Para 3 usuários, 2 projetos, até 10 MB de arquivo, de anexos ali. Tem um plano gratuito. Nessa parte de arquivos é um pouco mais enxuto, porque essa ferramenta em si, ela não precisa tanto de anexos, né? Porque muitas vezes é um print de tela que o usuário vai colocar ali num ticket, por exemplo, que ocupa uma miséria de espaço, tá? E daí depois a gente parte para planos mensais ali a partir de R$30 por usuário, tá? Então, no plano anual aqui ele já cai para R$20. Então, como eu falei para vocês, sempre o plano anual vai ter desconto e o plano mensal vai ser no cheio, tá bom? Então, beleza. Aqui falei de Bug Tracking. E vamos passar aqui para Zorro DAP. Essa ferramenta eu até hoje não sei se fala DAP, né? E como é gringa, deve ser DAP, né? Para quem quer falar inglês aí corretamente. Mas o que é o Zorro DAP? Tá? O Zorro DAP é aquela ferramentinha para ajudar usuários a usar as ferramentas Zorro, tá? Universo Zorro. Então, embora Zorro tenha muito fórum, tenha muito tutorial, tenha informações por tudo quanto é lado dentro das ferramentas, o Zorro DAP também permite tu criar a tua própria plataforma de
demo interativa. Sabe quando tu entra numa plataforma que tem as bolinhas ali para ti clicando e passando, né? Então é exatamente isso que tu vai ver aqui e vai fazer dentro do DAP. Tudo isso, por quê? Porque a própria empresa, cada empresa usa uma ferramenta Zorro de uma forma diferente. Mas digamos que tu tenha lá um playbook de vendas e daí tu tem o processo de cadastrar uma oportunidade, preencher determinados campos, né? Por que precisa fazer isso, o que precisa ver, aonde precisa clicar. E tem sei lá, entrou uma pessoa nova na empresa ou contratou um estagiário ou uma pessoa que não tem tanta similaridade ali com ferramentas online ou com CRM e tal. Tu cria isso daqui e a pessoa, quando acessar o CRM, ela vai ter todo um passo a passo para te criar um usuário. Tu clica aqui, daí vai abrir um pop-upzinho, daí tu escreve o nome da pessoa, daí depois tu clica em salvar. Então, é bem como tem aqui, aqui tem um videozinho que mostra exatamente como ele funciona, que é justamente tu criar esses bullet points na tela ali e a pessoa vai se guiando e vai aprendendo sobre as próprias ferramentas, mais além do que usar as ferramentas, usar a ferramenta do jeito certo para a estrutura da empresa, né? Para a cultura da empresa. Então, aqui tu vai selecionando o que tu quer, né? Deixa eu avançar um pouquinho o vídeo aqui. E para criar é super fácil. Aqui está mostrando como que tu cria essas jornadas, tá? E o tempo disso. Então, aqui dentro do Zorro DAP, tu cria essa estrutura, né? Ali ele mostrou como que marca um agendamento, né? Com um doutor. Então, tem a estrutura, tem a plataforma aqui, criada no Zorro Creator, que a gente vai falar dele em breve, né? Mas aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui desse vídeo aqui, né? Digamos que seja uma nova secretária da clínica. Então, em vez de estar ensinando para ela ali, né, que tem que parar outra pessoa para estar ensinando para ela como é que faz, ela entra aqui no Zorro DAP e tem exatamente toda a estrutura para ela. Primeiro, tu vai clicar aqui nos agendamentos, daí tu vai clicar aqui para colocar o nome, tu vai clicar aqui para colocar a data e assim por diante, tá? Então, ela é bem simples, bem intuitiva, tá? E ela funciona exatamente dessa forma. Aqui tem um exemplo prático também, ó. Aí, tipo, tu vai clicar aqui em criar uma regra, aí tu vai clicar aqui, vai colocar o nome dessa regra, e daí depois vai aparecer um outro pop-upzinho que tu vai cadastrar essas coisas, vai clicar em próximo. Então, é dessa forma que vai aparecer. Então, sempre que tu precisar de uma explicação das ferramentas Zorro, né, para a tua equipe, e que isso não se perca, que seja um negócio que fique perene, tu cria com o Zorro DAP aqui e tu cria uma vez só e todo mundo usufrui desse conhecimento, tá? Aqui tem na página de preços aqui, tem aqui, de novo, o plano gratuito, né? Então, tu consegue ter ali um gerente, né? E os outros demais usuários. E daí aqui também tem as outras ferramentas que tu consegue ter mais pessoas. Gerentes são as pessoas que criam as estruturas ali, tá? Então, dependendo do tamanho da empresa, né? Tu consegue ir avançando aqui, mas é uma ferramenta que é extremamente útil para cultura e adoção, né, dos produtos Zorro, bem como eles falam aqui, tá? Isso daqui não é externo, tá? É para os produtos Zorro. Beleza, vamos lá, avançando. Zorro Creator, como eu falei agora há pouco para vocês, a gente ia chegar no Zorro Creator, tá? Zorro Creator, só falando ali do Zorro DAP, que eu esqueci de falar para vocês, com quem que ele compete, tá? Ele compete com algumas ferramentas como o Alchemy, o Atfi e Pendo, tá? Então, são ferramentinhas que fazem isso para ferramentas internas, tá? Falando aqui de Zorro Creator agora, tá? Então, ele compete com Bubble, com Microsoft Power Apps, né? E todas essas ferramentas de low code, tá? Tem algumas outras também, né? OutSystems, Mendix e por aí vai, né? Então, mas quando a gente fala de Bubble, já fica mais fácil para quem já mexe em low code, geralmente é Bubble, Glide, né? Acaba sendo essas ferramentas que se trabalham.
Beleza? Então, o Zorro Creator aqui é para te criar absolutamente qualquer tipo de ferramenta, tá? Com um low code, tá? Então, precisa saber um pouquinho de programação, banco de dados, né? Estrutura e tal, né? Mas tu não precisa ser um desenvolvedor para criar alguma coisa no Zorro Creator. Ainda mais hoje com IA, né? A gente pergunta ali para a IA, ela já responde com um código ou com uma estratégia, uma metodologia ali para te criar as coisas. Então, a ferramenta Zorro Creator é para criar tanto ferramentas apartadas, né, quanto outras funções dentro das próprias ferramentas Zorro, tá? Tem a grande maioria das ferramentas Zorro, as mais completas, né? Por exemplo, Zorro CRM, Zorro Desk, Sales IQ ali, tu consegue também desenvolver coisas para dentro delas, né? Hoje até, né, cara, a gente fez uma reunião que eu dei esse exemplo, né? Mas, por exemplo, tu quer, quando der um win numa oportunidade, tu quer que na tela do CRM salte uns confetes, né, e pisque a tela. Não existe isso nativamente, mas com o Zorro Creator tu consegue desenvolver uma função que faça isso, né? Então, sempre que tu arrastar para o win ali, vai saltar confete, vai sair um barulhinho, vai fazer o que quiser. Isso é uma função que não agrega em absolutamente nada, mas é só para vocês terem uma ideia do poder do Zorro Creator, tá? Além de várias outras funcionalidades que, por exemplo, não existem dentro do CRM e que tu, no teu mercado, no teu tipo de negócio, tu precisa de uma função específica, tá? Então, é bem fácil de usar, é bem simples de usar, já tem vários templates também dentro do Zorro Creator aqui, por exemplo, dá para ver vários templates de várias ferramentas diferentes. Então, não é pouco template, tá, gente? É uma cacetada de template. Vocês estão vendo aqui que tem várias categorias aqui, então consigo usar ou criar alguma coisa a partir de uma coisa já pronta, tá? Então, não preciso nem começar do zero, né? Então, tem vários templates aqui que eu consigo ou pelo menos ter uma ideia de como fazer alguma coisa, tá? Então, gerenciamento de hotéis, de hospedagem. Tipo, imagina que tu tem alguns imóveis de Airbnb e tu quer fazer a gestão disso. Tu pode, com o Zorro Creator, pega um template ali pronto disso e tu já consegue fazer a gestão disso daí também, tá? Então, vamos lá para os preços aqui de Zorro Creator, né? Ele tem aqui um valor mensal ali de R$ 75,00 por usuário para criar o primeiro app. Depois é a parte por Professional lá, R$ 188,00 para criar vários apps, né? E daí depois tem os outros planos aqui. Zorro Creator não tem um plano gratuito, mas ele tem sim a avaliação de 15 dias, tá? Então, eu até hoje não vi nenhuma ferramenta Zorro que tu tivesse que pagar para usar ou para testar, tá? Não é essa a metodologia da Zorro. Então, a Zorro sempre deixa aberto aí as ferramentas, porque, de fato, num PPT, numa landing page, tudo funciona, tudo é maravilhoso, né? Aí tu tem que pagar para fazer um teste, beira o absurdo, né? Ou pior ainda, né? Não ter os planos dentro de uma página. Tu tem que entrar em contato com alguém para descobrir quanto é que é facado. O Zorro é completamente diferente nesse aspecto, tá? A Zorro é extremamente transparente. Uma dúvida que sempre ocorre também é sobre a atualização de planos, né? Beleza, né? É barato aqui, mas daí no ano que vem, quando eu for renovar, daí vai ser o dobro do preço. Negativo. Zorro não faz isso também. Algumas ferramentas Zorro estão há mais de 3 anos sem reajuste, tá? E quando tem reajuste, é um reajuste mínimo, praticamente um repasse de custos, tá? Então, eu nunca vi uma ferramenta Zorro aumentar absurdamente o preço, tá? Sempre quando tem reajuste de preço, é sempre uma fração mínima ali, na grande maioria das vezes, menos de 5% de reajuste de valor, né? Então, parece um pouco utópico para a gente, né? Que a gente é acostumado a tudo que é bom é extremamente caro, né? Ou extremamente difícil de operar. Zorro vai um pouco na contramão disso. Muita gente, eu sei que nunca ouviu falar de Zorro e tem aquela mentalidade, né? Pô, nunca ouvi falar, então não deve ser muito bom, né? Se fosse bom, todo mundo conhecia. Na verdade, não. Na verdade, Zorro não investe muito em marketing e aqui no Brasil ela é relativamente recente ainda na estrutura, tá? A gente tem um escritório da Zorro aqui em Floripa, eu e o Caio estamos aqui em Floripa, a WebPick
Tem escritório em São Paulo, tem escritório aqui em Floripa, no mesmo prédio da Zorro também, por causa dessa boa relação que a gente tem com o pessoal da própria Zorro. E nos últimos anos, na verdade, que a Zorro começou a investir mais em eventos, né? E se apresentar para o mundo. E daí agora eles estão, de fato, mostrando o arsenal. Então, vocês podem ficar completamente despreocupados na questão de, tipo, não conheço, vai ser difícil de mexer. Cara, tem tutorial para tudo quanto é lado, tem fórum, tem vídeo, né? E tem os parceiros também para ajudar em toda a implementação. Beleza, Zorro Creator aqui, passamos por Zorro Creator. Vamos para Zorro Zap2Mail. Eu adoro essa ferramenta, tá? Eu não sei se tem muita gente que usa, tá? Mas eu adoro essa ferramenta, principalmente para quem tem SaaS, é muito boa, que ela é uma ferramenta de e-mail transacional, né? Em vez de tu usar a tua automação de marketing, né? Ou usar uma ferramenta apartada para, por exemplo, e-mails de confirmação de login e senha, né? De aviso de voo, de aviso de compra, né? Ou seja, todas as comunicações transacionais tu faz pelo Zap2Mail e é incrivelmente barato. Assim. Não é que é barato, é muito barato. Vocês vão ver aqui. Vou falar um pouquinho mais dele. Caio, eu tô travando demais aí para ti ou tô normal? Não, a cara sua tá travando, mas a voz tá funcionando. E a sua tela também. Beleza. Eu vou ver se eu fecho um pouco de aba aqui, porque tem aba pá dedéu aqui aberta, cara, que não acaba mais. Acontece um pouco comigo também. Deixa, No seu caso é porque você está mostrando, né? Você costuma economizar, eu já uso bastante. Eu me dá uma aflição se eu tô com muita tela aberta, mas tem bastante aqui. Deixa eu fechar mais algumas aqui, cara. Só cuidar para não fechar as erradas, né? Vamos lá, fechar aqui. Vou fechar essa daqui também. Beleza. Vamos ver se daqui a pouco melhora e eu consigo me movimentar de forma mais natural. Vamos lá. Zap2Mail, tá? Zap2Mail é toda essa configuração de e-mails transacionais, tá? A ferramenta é extremamente simples, prática, fácil de usar, tá? Com poucos cliques ali tu configura já o SMTP, tu configura o e-mail, a rota ali e tu consegue fazer os disparos, né? Para quem manja de código, também já tem os códigos prontinhos da API ali, então a gente consegue fazer fácil os disparos. Cara, daqui a pouco eu consigo me movimentar normal aí, cara, eu acho. Não tô fechando a aba aqui pra caramba, mas tá difícil. Vamos ver se eu encontro mais alguma aba aqui. Vamos fechar mais essa daqui. Deixa eu ver se essa aqui é certa, Vamos fechar essa daqui também. Dá um respiro pro meu computador, tadinho. Né? Exige dele. Mas vamos lá. Seguindo aqui. Sei que vocês estão me ouvindo, então bora lá. A imagem minha é o que menos interessa, né? Mas a tela tá tranquila. Então, show de bola. Então, vamos lá. Aqui, sobre eles falam um pouquinho sobre marketing versus o transacional, né? Tu vai seguir fazendo as tuas automações de marketing, teu relacionamento, teu inbound, tudo pela ferramenta que tu usa, que pode ser também uma ferramenta Zorro, tá? Só que o transacional muitas vezes é muito mais pesado, né? E é justamente para informar alguma coisa sobre uma oferta, sobre uma promoção, promover alguma coisa, né? Ou os transacionais que tu vai passar informações de fato, né? Então, as ferramentas de marketing, as mensagens de marketing, tu vai mandar por uma ferramenta de automação, como o Zorro Campaigns, Zorro Marketing Automation, ou qualquer uma outra que tu use, tá? Se tu não conhece Zorro Marketing Automation ou Zorro Campaigns, procura aí nos webinars anteriores aí que a gente falou das ferramentas de marketing. Mas o Zap2Mail é exclusivamente para envios transacionais, tá? Informações de conta, informações de compra, de usuário, né? Então, aqui tem alguns exemplos, tá? De que dá para usar e sobre as informações sobre os e-mails, tá?
Vou mostrar o preço aqui para vocês, cara, que é de cair para trás, tá? É extremamente barato. Sei que muita gente vai olhar o preço e vai dizer assim, mas eu vou usar ele para mandar e-mail de marketing. Não vai funcionar. Tá? Não é para isso que ele serve. Mas vou mostrar aqui o preço para vocês verem aqui. É por créditos, tá? Então aqui, por exemplo, ó, ele parte de R$ 15 por crédito. Só que o que é um crédito? Um crédito são 10 mil e-mails. Ou seja, com R$ 15, tu envia 10 mil e-mails, tá? E o legal é que os créditos, eles não são mensais, né? Eles expiram a cada 6 meses. Então, cara, tipo, comprou R$ 15 e tu manda, sei lá, 2 mil e-mails por mês transacionais, cara, 5 meses aí tu vai ter créditos, ou seja, durante 5 meses tu vai pagar R$ 15 menos R$ 16 e tu vai mandar os e-mails para toda a tua base, tá? Então, aqui, por exemplo, né, tu tem uma continha aqui fácil aqui, então, pô, vou querer um pouco mais. Cara, 3 mil e-mails, R$ 47. É muito barato. Desculpa, 30 mil e-mails. 30 mil e-mails, R$ 47. É extremamente barato, tá? Eu falo isso porque num dos meus negócios, né, eu tenho uma startup que a gente usa lá o Zap2Mail para envio. Cara, eu compro créditos e esqueço, sabe? Tipo, a cada 3, 4 meses que a gente compra créditos de novo, né? Porque os envios que a gente manda transacional ali é tipo, sua conta foi criada com sucesso, sua conta foi expirada, né? Seu plano foi confirmado, seu plano foi excluído. Cara, é só para isso que a gente usa, tá? E é extremamente barato, tá? Acho que foi uma das melhores aquisições que a gente fez nessa nossa startup e foi o Zap2Mail aqui. É muito bom, tá? Então, para quem tem SaaS, para quem tem algum negócio que tem grandes volumes transacionais aí, cara, e daí tipo, pode ser, eu falo SaaS porque geralmente o SaaS é que tem mais volume transacional, né? Mas tu tem até, cara, uma lancheria, né? Uma ótica, alguma coisa assim que tu faça envios transacionais para as pessoas ao realizarem uma compra ou acessarem o teu aplicativo, o teu site, se cadastrarem em alguma coisa ali, né? Então é bastante usado por companhia aérea também, né? Por e-commerces em geral, né? Então, que preciso. Então, se tu tem um e-commerce, aí tu consegue usar o Zap2Mail também e baratear muito o teu custo de envio. Beleza? Zap2Mail, passamos aqui. Vamos agora para o Zoho Flow, tá? O Zap2Mail ali, se alguém perguntar, né, se tiver dúvida sobre o que substitui ali, geralmente as empresas vão para o SendGrid, Mailgun, Amazon, né, que tem um sistema do SES lá, que tem os disparos também de e-mails transacionais, tá? E Postmark. Geralmente são essas empresas aí, tem várias outras empresas de e-mail transacional, tá? Mas essas aí acabam sendo as mais usadas. Zoho Flow, cara, Zoho Flow, ele bate de frente com... esse daqui é mais fácil das pessoas saberem um pouquinho de quem que ele bate de frente, né? Com Zapier, Make, que mais aí? Cara, não vou entrar no N8N aí, porque o N8N já é uma outra pegada, tá? Mas talvez sim também entra nesse miolo aí. Pluga, todas essas ferramentas de integração, tá? Para que ela serve? Para conectar uma coisa na outra, né? Então, geralmente utilizado também para quem ou não tem uma documentação, né? Ou não tem o conhecimento técnico para fazer alguma integração via API, via código, né? Então, é basicamente tu arrastar caixinhas, né? E conectando e dizer, se acontecer isso, cadastra isso nessa outra ferramenta. Por exemplo, né? Cria lá um Google Form da vida e eu quero que quando preencha esse Google Form aqui, cadastre sei lá, nessa planilha, né? E daí tu conecta com planilha, né? Ou quando cadastra aqui no Google Form, mande para o meu CRM. Daí se o teu CRM estiver na lista aqui, tá? Então ele vai conectar.
verdade seja dita, tá, gente? Não tem a infinidade de aplicativos que tem o Zapier, por exemplo, que tem mais de 7 mil aplicativos. Não tem a infinidade que o Make tem, que o Make acho que tem mais de 3 mil aplicativos, mas tem muita coisa, tá? Muita coisa. Então, vocês vão conseguir ver aqui que tem muita coisa, tá? Shopify, Slack, CRMs, né, os mais conhecidos, Eventbrite, PayPal, que mais eu estou vendo aqui? Outlook, Gmail, ActiveCampaign, Airtable, Mailchimp, cara, tem uma cacetada aqui, Twilio, né? Então, lógico, aqui são só alguns, né? Obviamente, né? Então tem muita coisa aqui para integrar e é extremamente fácil de integrar, tá? E daí o mais legal é que muito se fala de IA, né? Ah, tipo, tem IA, não tem IA, eu queria ferramenta com IA e tal. Zorro tem inteligência artificial quando a gente nem falava de inteligência artificial do jeito que a gente fala hoje, tá? Então, o Zorro tem, desde 2015, tem a ZIA, que é a inteligência artificial da Zorro. Só que a ZIA, ela foi crescendo, né? Foi amadurecendo. Então, ela nasceu bebezinho, então ela sabia pouca coisa no comecinho, lá em 2015. E, basicamente, ela era só uma ferramenta de insights, né? De insights, não. No começo, era só uma ferramenta de leitura, tá? Depois ela passou para a fase da infância, e daí ela começou a trazer insights também, né? Fazer análises. Depois ela foi para a adolescência dela ali, e ela começou a evoluir um pouquinho mais, e ela começou a responder coisas também. E hoje ela já está na fase adulta. Há um tempo atrás, Zorro fez uma parceria com a NVIDIA, que é onde todo mundo treina suas IAs, né? A Zorro ela saiu de SLM, que era um modelo de linguagem pequeno, para uma LLM agora, né? Um modelo de linguagem grande, né? E agora ela já sabe do mundo exterior, não só das ferramentas Zorro. Então, ela foi evoluindo ao longo do tempo, desde 2015 para cá, nesses últimos 10 anos, ela veio evoluindo, e agora tu pode pedir coisas para ela, né? Então, aqui, por exemplo, tem exatamente esse exemplo, né? Tu diz exatamente o que tu quer e ela cria esse fluxo, né? Então, tipo, quando der um win ali no CRM, né? Já manda uma mensagem ali no Slack e já cadastra no ActiveCampaign. Ou seja, tipo, eu não arrastei nada disso. Eu pedi para ela, ela conectou as contas ali e já criou o fluxo, né? Obviamente que depende do que tu cadastrar ali, do que tu fizer, né? Mas é extremamente simples, prático e com a ajuda da ZIA fica mais fácil ainda essas integrações. Não manjo nada de integração, nunca integrei absolutamente nada. Entra lá, conversa com a ZIA, que a ZIA vai te ajudar também. E daí, na questão de custos, tem também uma diferença bem grande também dos preços aqui. Aqui vocês conseguem ver os aplicativos também que tem no Zorro Flow, tá? Então, de novo, repetindo, tem muita coisa, mas não tem a infinidade de coisas que tem o Zapier, tá? Então, vocês podem ver aqui que tem bastante coisa. Dá para ir solicitando também, né? Então, aqui tem mais de 1000 aplicativos, então já está crescendo, o Zorro está sempre conectando com mais ferramentas, tá? Então já tem mais de 1000, então é bastante coisa. E é extremamente fácil de usar o Zorro Flow, tá? Questão de preço. Tem o plano gratuito, como geralmente tem nas ferramentas Zorro ali, são 100 tarefas por mês, tá? Desses de plano gratuito aqui, eu acho que o maior que tem é o Make. Não lembro de outro que tenha mais, se não me engano, o Make tem 1000 triggers ali, mas ele tem algumas diferencinhas, tá? E daí depois, plano mensal aqui, a partir de 5.000 tarefas aqui por mês, R$182. Pode comparar com o Zapier, com o Make, que são ferramentas mais de mercado aí, que Zorro ainda tem um preço bem competitivo, né? E dependendo do que tu precisa, né? Não adianta nada tu pagar lá R$300 lá no Zapier, que tem uma cacetada de coisa, só que tu usa as mesmas coisas que tem aqui no Zorro Flow. Então vale a pena tu
dar esse check, né? Ver quais são as ferramentas que tu precisa integrar ali e se tem disponível aqui, se o preço for menor, já aproveita e já migra para o Zoho Flow, tá? E assim, ó, Zoho Flow também tipo, economiza muito na questão de tempo de fazer cruzamentos, né? Tipo, muita coisa tu faz manual numa ferramenta, daí depois precisa pegar dessa ferramenta e botar na outra lá. Então, cria um fluxo aqui que isso já é automatizado, tá? Rotinas também, de tempos em tempos, criar algum fluxo que precise analisar ou criar alguma coisa também, dá para fazer tudo isso. Beleza, vamos adiante aqui, o Zoho Office Integrator, tá? O Zoho, a Zoho, ela tem o próprio, vou tratar como Google Drive dela, né? Mas é um jeito mais fácil do pessoal entender. Então, Zoho tem sim Drive, que nem Google Drive, tem sim planilha, que nem Google Sheets, tem sim documento de texto, que nem Google Docs, tem também documento de slides, que nem Google Presentation, né? Então, basicamente, o pacote Office, Zoho tem também, tá? E planilha, muita gente pergunta também sobre a questão de planilha, mas é diferente. Cara, é diferente, mas é 95% igual, tá? Mesma estrutura, mais ou menos os mesmos botões, no mesmo local dos botões também. O Zoho fez muito isso também para não querer ser um negócio muito diferentão, onde as pessoas tivessem uma curva de aprendizado maior, né? Então, cara, já pegou o que é usado em 80% das empresas já e botou a camada deles aqui. Então, questão de fórmula, sim, pode ter alguma coisinha diferente das fórmulas ali, mas eu, por exemplo, que não sou o cara da planilha, assim, tipo, fera em planilha, consigo criar minhas fórmulas, tem ajuda ali, a própria Zia está dentro também das ferramentas, tá? Então, o Zoho Office Integrator aqui, ele substitui as integrações das ferramentas ali, né? Não sei se muita gente já ouviu falar em WOP, né, da Microsoft, né? E tem o Google Workspace também, as APIs do Google Workspace. O Zoho Office Integration é para isso, tá? Para integrar as ferramentas do pacote Office, tá? Então aqui tem um exemplozinho, né, tipo dos aplicativos, né? Como que eles se transacionam. Então, para te acessar as ferramentas de forma fácil e prática, tá? Não é um negócio que muita gente usa isso daqui, porque daí acaba usando já o pacote da própria Zoho lá, mas tem todas essas ferramentas, todos num pacote só, tá? Aqui mostrando para vocês um pouquinho de preço também, tá? Então, de novo, 50 chamadas de API por mês ali é gratuito, daí depois começa num volume maior aí de 2.000 chamadas de API por mês por 262, tá? O que são essas chamadas de API? São quando tu precisa transacionar alguma coisa de um documento para o outro, tá? Então, precisa integrar um Sheets com uma outra ferramenta, né? Então, o Office Integration é para isso, tá? Mas e o Flow? Cara, o Flow também tu pode usar. A diferença é que aqui é API e o Flow é conectores, né? Tipo, é uma caixinha aqui, conecta com outra caixinha aqui e tem um delay maior, né? A API é praticamente instantâneo, né? Tipo, bateu lá na API, já mandou para outra e já tá lá a informação, né? Quando tu vai para um fluxo de trabalho que nem do Flow ali, ele faz depois ele faz outro, né? Depois ele vai seguir nessa mesma batida. Beleza? Então, passamos aqui de Zoho Office Integrator para Data Prep. Vamos lá, Data Prep. Cara, substitui ferramentas como Talend, Alteryx, Tableau Prep, ferramentas de ETL, tá? No outro webinar aqui que a gente falou um pouquinho sobre o Data Prep, que ele está presente em outros pacotes ali também, né? Tipo, ETL, eu não sou desenvolvedor, não sou engenheiro de dados, né? Mas eu conheço o conceito de ETL. Até um negócio que eu ia me programar para trazer aqui para vocês o que significa a sigla ETL, mas depois o Caio, se ele estiver disposto a procurar para nós,
e botar aí no chat para quem não conhece, né? Mas ETL basicamente é quando eu preciso fazer uma junção de arquivos ou uma preparação daquele arquivo para mandar para outro lugar. Tá? Imagina que eu recebo uma lista de leads em uma estrutura, só que o meu banco ele aceita uma estrutura diferente. Aí, o ETL ele vai preparar esses dados para o meu CRM imputar lá. Não tem quando a gente tem uma ferramenta, por exemplo, de imagem, né? E a gente sobe um arquivo que não é suportado, daí diz assim, esse arquivo não é suportado, a ETL serve para isso, né? Se tentar subir um negócio errado num banco lá que ele não lê, lógico que ele não vai dizer, né, esse arquivo não é suportado, simplesmente vai dar erro e ponto final. Então, Data Prep é para preparar esses documentos, tá? Então, é uma preparação. Aqui tem a jornada bem simples, tá? Então, tu vai conectar as tuas ferramentas, né, as fontes de dados ali, tu vai transformar esses dados, né? E daí a Zia também está presente aqui, então tu pode sim pedir para ela te ajudar a fazer a transformação desses dados, tá? Então, às vezes é uma estrutura de telefone diferente, é uma estrutura de CEP diferente, né? Para evitar que tu... Por quê? Porque o ETL, tá? Porque eu consigo fazer isso em planilha? Consegue fazer a transformação de dados em planilha. Só que imagina que o ETL é um negócio que é automatizado, né? Tipo, quando cai aqui nesse drive ou nesse banco de dados um tipo de dado, eu preciso transacionar para esse outro lugar. Só que são estruturas de dados diferentes. Então, se tu fosse fazer em planilha, tu ia ter que baixar esse dado aqui, subir numa planilha, trabalhar ele e subir lá do outro lado, né? O Data Prep, ele já automatiza isso. Então, aqui tu consegue enriquecer esses dados também com outras fontes, né? Então, imagina que eu tenho uma lista de CEPs e eu preciso enriquecer com o endereço desse CEP, né? Então, eu puxo lá de uma API, né? E enriqueço essas informações ou enriqueço de algum banco meu, de alguma outra ferramenta minha, né? A sincronia das informações, então, para onde vão esses dados, né? O caminho desses dados aqui, eu posso fazer também um monitoramento para ver se as ETLs ali todas cumpriram com a sua função, né? Foram enriquecidas, foram tratadas, foram feitos o upload lá e não quebrou absolutamente nada. Então, dentro do Zoho Data Prep, tu faz toda essa preparação de ETL, tá? De transferência de dados no modelo ideal, tá? Aí que, obviamente, diz para quem que são, né? Para analistas de dados, para engenheiros, para cientistas de dados, que não é o meu caso, mas eu já tive equipe que tinham esses cargos e a gente precisava fazer várias funções desse tipo, tá? Vamos lá. Que mais aqui sobre preços, tá? Vou sempre trazer o preço mensal aqui porque é mais fácil de visualizar, tá? A gente não tem que fazer vezes 12. Mas o plano gratuito aqui tem um processo de 20 mil linhas por mês. Dependendo do que transaciona de informação, aí 20 linhas dá e sobra, né? Mas depois daí a gente já parte para um plano de R$313 por mês para 2 milhões de linhas. Aí já são processamentos mais pesados, tá? E daí tem toda a parte de número de usuários, número de fonte de dados aqui também, para serem trabalhadas, transformações de dados, né? O enriquecimento com base de dados com o IA ali também. Então, a própria Zia, ela já ajuda já nesse enriquecimento de algumas informações, daí dependendo, obviamente, do que tu precisa, tá? Então, tem aqui todas as informações necessárias para te fazer essa carga de arquivos aqui. O Caio, muito eficiente, trouxe aqui para a gente as informações sobre ETL, né? Então, ETL é extrair, transformar e carregar. Então, foi o que eu falei, né? Tipo, tu extrai dados de um lugar, tu transforma, enriquece, ajusta esses dados e tu carrega em outro lugar, tá? Então, é basicamente tu buscar informações de diferentes sistemas, organizar elas, padronizar e depois enviar para um único local numa estrutura aceitável. Aqui tem até um exemplo, né? Uma empresa tem dados no CRM, no RP, em planilha. O ETL reúne todas essas informações, corrige diferenças de formato e centraliza tudo em um banco de dados ou ferramenta de BI, permitindo gerar relatórios confiáveis, tomar decisões coerentes e consistentes. Beleza?
Então, é isso daí que serve o Zorro Data Prep, tá? Então, se tu usa alguma dessas outras ferramentas que eu citei ali, né, que tu pode ver se faz sentido tu substituir pelo Zorro Data Prep. Vamos lá, vamos avançar aqui para o Zorro Analytics. Na verdade, é o Zorro Embeds BI, né? Que está dentro do Zorro Analytics aqui. Para que ele serve, tá? Isso daqui, o Zorro tem também, para quem não assistiu os webinars passados, o Zorro tem o Zorro Analytics, que é o concorrente direto de Google Locker, né? Que era o antigo Data Studio, Power BI, ClickSense e todas as ferramentas de BI, tá? E o Embed aqui é uma funcionalidade dentro do Zorro Analytics e ele faz como o nome diz, né, embeda em locais esses dashboards, né? Então, por exemplo, se tu quiser colocar numa TV, né, que geralmente as empresas têm monitores espalhados ali para monitorar dados de vendas, de marketing, etc. Então, eu posso embedar isso, né, e ter toda essa preparação de dados aqui dentro do BI, ter os painéis, né, eu crio esses painéis e eu integro, de fato, eles com outras ferramentas, sites, né, e eu consigo disponibilizar isso de forma bem clara para quem quiser ver, tá? Então, é uma funcionalidade dentro do Zorro Analytics, que é justamente para te embedar dashboards em outros lugares, beleza? E o Zorro Analytics, ele é muito bom mesmo, e ele não perde em nada para o Power BI, que talvez seja uma das ferramentas que domine o mercado aí, junto com o ClickSense, né, para dados. Então, tenho certeza que qualquer engenheiro de dados que faça o teste no Zorro Analytics e compare funcionalidades ali e preço, não volta nunca mais para Power BI e para ClickSense, tá? Beleza, vamos aqui para a última ferramenta agora, que é o Zorro IoT. Zorro IoT acho que é mais difícil de falar aqui, né, sobre concorrentes, né? Então, ele não tem muito um concorrente direto, né, mas ele substitui um pouquinho dos ecossistemas aí de AWS, de Azure, de PTC, né, e todas essas empresas que operam com IoT, né? Então, geralmente a gente fala muito mais de IoT na questão de residencial, né? Tipo, deixa eu desligar a minha aqui, senão ela vai ouvir, mas pedir para a Alexa acender uma luz, né? Abrir uma porta, ligar a secadora, sei lá, né? Como um home assistente, mas o Zorro IoT ele é voltado de fato para empresas, né? Então todo o monitoramento aí de nuvem, né? De conexões de empresas, né? Então aqui tem alguns exemplos, né? Tanto a parte de desenvolvimento quanto a parte de uso em empresas ali, para fazer monitoramento de data centers, de plataformas de energia sustentável, né, de sistemas autônomos. Então, para fazer todo esse monitoramento de internet das coisas. Então, tudo que estiver conectado na internet, eu consigo fazer o monitoramento disso, saber se está funcionando direito, se não está, quando que opera, desliga, liga, né, faz um gerenciamento completo disso, né? Então aqui tem alguns exemplos, como eu falei para vocês, né, de energia sustentável, né, prédios, indústrias, né, tudo que está ligado à internet e internet das coisas, a gente consegue fazer o monitoramento, né? Então aqui, por exemplo, tem alguns exemplos, né? Então monitora a volume de água, né, de abastecimento de água, né, de tanques de combustível, de temperatura, de energia, de risco de emergência, né, calamidades, etc. Então, tudo isso tem aqui dentro do Zorro IoT, tá? É uma ferramenta que eu, particularmente, nunca vi operando ainda, né? Mas acredito que em breve a gente vai ter cada vez mais conhecimento sobre ela, porque as coisas estão ficando cada vez mais conectadas, né?
Então, quem quiser que ter um teste aqui, até vou ver o preço aqui. Então, aqui tem a partir de R$ 369 por aplicação por mês, né? Então, dá para conectar 25 aparelhos, 10 localizações, né, dentro da organização ali, 30 milhões de armazenamento de pontos de dados e 6 meses de retenção desses dados. Tá? Então, o Zoho IoT aqui foi um que foi o único de todos esses aplicativos que a gente mostrou nessa série, desde lá das ferramentas de vendas, que não tem um plano gratuito, né, eu acho, mas tem um outro que a gente viu ali também que não tinha um plano gratuito, mas ele tem 30 dias de teste grátis. Tá? Então, como eu falei para vocês, todas as ferramentas Zoho ou tem plano gratuito ou tem um teste grátis. Tá? A grande maioria tem plano gratuito justamente para te começar a usar, validar e decidir se tu vai querer seguir com a ferramenta ou não. Beleza? Gente, vencemos a 1 hora que a gente tinha previsto aqui dentro desse webinar. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Não tinha mais nada aqui. Então, recados paroquiais, tá? Para o próximo webinar, a gente vai escolher uma dessas ferramentas aqui de vendas. Então, provavelmente a gente vai seguir na mesma linha de falar sobre as ferramentas de vendas. Cada webinar a gente vai falar de uma ferramenta. Algumas ferramentas a gente vai precisar de mais de um webinar. Por exemplo, o Zoho CRM não dá para falar em poucos webinars sobre ele, porque ele é um megazord, tem muita coisa ali. E é uma ferramenta que muita gente tem muita dúvida e quer saber muito mais sobre o que dá para fazer, o que não dá e tal. Né? Outras ferramentas são um pouco mais simples, que em um webinar a gente vence. Por exemplo, o Zoho Sign, que é a ferramenta de assinatura digital, né? Para empresas, contratos, etc. Então, aí a gente vai preparando esses webinars específicos para a gente ir falando um pouquinho mais. Daí sim, a gente vai abrir as ferramentas, né, e vai fazer testes, vai simular coisas. Então, no Zoho CRM, a gente vai simular fluxo de trabalho, a gente vai simular blueprint, criação de registros, criação de Kanban, né, organização ali dos próprios colaboradores, quem que pode ver o quê, quem que não pode ver, né, toda a parte organizacional ali da equipe de vendas, né? O que conecta, o que não conecta, dá para ver o WhatsApp, dá para enviar o WhatsApp, não dá. Então, tudo isso a gente vai ver sobre as ferramentas e a gente vai falando sobre elas nos próximos, tá? Então, eu queria agradecer aqui todo mundo que esteve aqui ao vivo e se tu chegou até aqui e viu online também. Se tu está vendo no YouTube, já aproveita, já clica no joinha aí, já clica no sininho também para ser avisado sobre os próximos webinars, né? Isso nos ajuda também a aparecer para mais gente, então saber que o conteúdo está sendo relevante e nos dá mais energia para a gente fazer mais lives como essas aqui. Eu me despeço aqui, Caio, eu queria que tu desse tuas considerações finais aí também, por favor. Então, muito obrigado a todos que participaram aqui. Acredito que são várias ferramentas, mas vários problemas que podem ser resolvidos pelas ferramentas. Eu acho que o mais importante é isso. É não só, né, ver e mostrar que a Zoho tem muita ferramenta aqui para utilizar. Não, a Zoho tem muitas soluções para os problemas que vocês enfrentam aí no dia a dia, que são simples e muitas vezes mais baratos do que você já tem aí hoje para poder resolver. Né? A gente só precisa, de fato, conhecer, usar e dificilmente vai largar. Exatamente, isso aí. Caio, brigadão mais uma vez pela parceria de sempre aí. Então, na quarta-feira que vem, muito provavelmente, a gente volta com o próximo webinar aí, que a gente vai avisar todo mundo sobre qual ferramenta que vai ser e o que a gente vai falar sobre a ferramenta. Então, quarta-feira, 2 horas da tarde. A próxima quarta, se não me engano, dia 8, exatamente, dia 8, às 2 horas da tarde. A gente vai estar por aqui, mas a gente avisa todo mundo com antecedência. Beleza? Valeu, gente. Uma excelente semana aí. E vai, Brasil! Vai, Brasil. Até semana que vem, no mesmo bate-hora, no mesmo bate-canal.
Valeu, até mais.